40 minutos, está aqui no estúdio conosco o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Nós trouxemos há pouco alguns números da pesquisa do Instituto Paraná e o Murilo está aqui para comentar conosco. A gente vai apresentar os números, mas antes disso, queria dar o bom dia ao Murilo e contar alguma surpresa nessa pesquisa aí, Murilo, ou mais ou menos o que você já imaginava. Primeiramente, parabenizar também os 88 anos do Grupo Bandeirantes. Bom dia a todos, Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio e aos ouvintes e aos telespectadores, né? O que a pesquisa traz? Uma ampla vantagem do governador Tarcísio, né? Podendo até já, eu te diria que na realidade de hoje, se ele fosse domingo, uma vitória em primeiro turno, que mostra uma força muito grande. E a segunda pergunta, né, Pedro? Caso o Tarcísio não vá, né? Como ficaria a situação, certo? Aí você tem outros cenários que a gente testou. O prefeito Ricardo Nunes, o Kassab, o presidente do PSD, o vice-governador Tarcísio e o presidente da Assembleia, André do Prado, né? E a gente vê que o prefeito tem uma larga vantagem sobre os demais, caso o Tarcísio não vá. Mas o favoritismo do governador é muito grande, o que põe também ele a pensar, né? Que ele tem uma eleição muito fácil aqui, certo? Para uma eleição nacional com certeza disputada. Ao mesmo tempo, dá ao governador a possibilidade de usar essa popularidade que ele tem hoje como argumento numa eventual candidatura à presidência da República. Sim. Mas vamos aos números. Você vai acompanhar com a gente agora aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, quais são os quadros trazidos pela pesquisa do Instituto Paraná. Nesse primeiro aqui, nós temos como candidatos Tarcísio de Freitas, Geraldo Alckmin, Érica Hilton, Alexandre Padilha, Rodrigo Manga, Paulo Serra e Felipe Sabará. Tarcísio de Freitas, como o Murilo já contou aqui, tem liderança folgada, 42,1% das intenções de voto. Alckmin, 21%, Érica Hilton, 9%, Alexandre Padilha. Érica Hilton, está cortando para mim o número aqui. 9,4%. 9,4%. Alexandre Padilha, 5%, Rodrigo Manga, 4%, Paulo Serra também 4%. No próximo cenário, em que o principal adversário de Tarcísio é Márcio França. Tarcísio de Freitas tem 46,5%, Márcio França 11,9%, Érica Hilton 9,7%, Alexandre Padilha 7,1%, Rodrigo Manga 5,4%, Paulo Serra 4,7%. Alckmin ainda é um candidato competitivo em São Paulo e de que forma, Murilo, o fato dele estar hoje na vice-presidência de Lula pode ajudá-lo ou atrapalhá-lo na sua avaliação? Olha, ele traz benefícios e traz prejuízos, né? Tem os dois lados, certo? Mas hoje não é fácil para o Geraldo Alckmin, se ele enfrentar o Tarcísio, uma volta dele ao governo de São Paulo. Não é fácil, a pesquisa mostra isso. Outro dado na pesquisa é o desempenho da Érica, né? Muito forte, quase 2 dígitos, quase 10% dos votos, né? Na frente do ministro Padilha do PT. O que mostra que, se caso Márcio França ou Alckmin não forem os candidatos do PT, a candidata do PSOL hoje é mais forte que a candidata do PT, assim como foi na Prefeitura de São Paulo, onde o candidato do PSOL era mais forte que o candidato do PT. Antes do Cláudio perguntar para o Murilo, vamos ver os outros cenários aí também, que a gente tem mais levantamentos que foram feitos pelo Instituto Paraná Pesquisas. Nesse cenário 3, Ricardo Nunes tem 29,5%, Márcio França 16%, Érica Hilton 9%, Rodrigo Manga 8%, Alexandre Padilha 7%, Paulo Serra 5%, Felipe Sabará 1%. Nesse cenário aí, nós não temos a presença do governador do estado de São Paulo. Também temos mais um cenário, né? Que é o cenário 4. Nesse caso, o Márcio França tem 20%, Rodrigo Manga tem 11%, Érica Hilton 10%, Alexandre Padilha 8%, Kassab 6%, Paulo Serra também 6%, pequena diferença ali, o Kassab um pouquinho a mais, e o Felipe Sabará 2%. Nesses cenários, sem o governador Tarcísio Gomes de Freitas, se ele for candidato à presidência, o Murilo testou esses nomes aí para o governo do estado de São Paulo. Cláudio Humberto, qual que é a sua pergunta aí para o Murilo Hidalgo, Cláudio? Eu me impressiono muito com essa pesquisa, Murilo, muito bom dia, com o desempenho de nomes do Partido dos Trabalhadores, né? É um vexame. A gente vê aí a pessoa que é situada na pesquisa nos cenários estimulados, né? Alexandre Padilha, que hoje é ministro da Saúde, né? Ministro da Saúde.
e tem boa mídia, ele é bem tratado pela mídia e etc. E tem uma posição meio ridícula ali, de quase 10 vezes menos do que o candidato, enfim, o eventual pré-candidato à reeleição, Tarcísio Gomes de Freitas. Você acha que esse fraquíssimo desempenho do Partido dos Trabalhadores tem a ver com a rejeição, a reprovação que os eleitores, da maneira geral, e os de São Paulo em particular, manifestam em relação ao governo Lula? Tem correlação, sim, Cláudio. A situação dele, do Padilha e do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo não é boa. O que, ao meu ver, com certeza, não tenho dúvida, que vão tentar alianças, né? Que eles podem tentar aliança com os outros partidos, assim como forçaram uma candidatura do Geraldo Alckmin ao governo, como de Márcio França. O que fica muito difícil o PT, ao meu ver, nesse momento, ter uma candidatura ao governo do estado de São Paulo. Murilo, tudo bom com você? Estamos no Vaticano mais uma vez conversando. Queria saber de você, meu amigo, o seguinte: existe alguma aposta para a direita não bolsonarista? Por exemplo, aquela pessoa que não quer votar no PT, que tem uma posição, assim, enfim, de oposição ao atual governo, mas que ao mesmo tempo não quer o Bolsonaro e nem o bolsonarismo de volta? Olha, Sônia, a nível de São Paulo, eu vejo assim que vai ficar muito na mão do governador Tarcísio. Se o governador Tarcísio for candidato à reeleição, não vejo o bolsonarismo tendo uma outra opção fora o governador Tarcísio, que é muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, se o Tarcísio for candidato a presidente do Brasil, aí pode ser que o Marçal, o Pablo Marçal, que a gente não colocou, porque, ao nosso ver, é muito difícil a situação dele, ele diz também que não é candidato ao governo do Estado, do um Rodrigo Manga, que a gente testa como um possível, que poderia fazer o que o Marçal fez nas últimas eleições aqui, certo? Mas aí cresce-se essa possibilidade, mas eu acho pouco provável nesse momento. Eu vejo que o governador Tarcísio, se ele for candidato à presidência do Brasil, o candidato ao governo que ele escolher aqui em São Paulo, automaticamente passa a ser o candidato do campo bolsonarista. Ô Murilo, deixa eu te fazer uma pergunta que não tem a ver com pesquisa, mas você, como uma pessoa que trabalha com pesquisa há tantos anos, circula muito no mundo político. O que você está ouvindo a respeito de pressão sobre Tarcísio, candidatura do campo à direita, que acho que essa é uma das maiores dúvidas que nós temos hoje. A do outro campo é saber se Lula será ou não candidato à reeleição. O que você está ouvindo sobre isso, Murilo? Olha, Thaís, a gente convive muito com os políticos, né? Eu vou afirmar uma coisa para vocês aqui, sem medo de errar. Quem fala hoje mente. Nem o próprio Jair Bolsonaro sabe o que vai acontecer para frente, certo? Agora, pelo convívio, pelo que a gente escuta, hoje eu apostaria 50% de chance para ser o governador Tarcísio e 50% de chance para ser alguém da família. Ah, mas aí Caso é muito muro, muito muro. Muito muro? É. Essa é a realidade. Murilo, Hoje eu essa diria aqui... que teria 50%, eu apostaria demais nas duas hipóteses, mas eu não diria vai ser A ou B. Por que 50% só para Tarcísio? Porque, ao meu ver, ele pode querer esticar a decisão, certo? Para depois de abril. E aí o Tarcísio fica inelegível, porque duvido que ele largue o governo do Estado se ele não tiver a certeza de que ele será o candidato a presidente. Por isso que eu coloco 50%. Isso não acontecendo, aí, ao meu Agora, ver... nessa entrevista agora pra gente, ele falou que o mês de janeiro é o melhor mês para definição, ali, é a deadline. Na visão dele. Só que na visão do outro, pode ser que ele estique mais, certo? E aí, ao meu ver, que eu aposto 50% que pode ser alguém da família. Ao mesmo tempo, também, Thaís, se a gente fizer uma análise rápida aqui, se passar abril e o Tarcísio ficar, a candidata o mais viável da família é a Michele. Ô Murilo, a pesquisa mostra também que, na eventualidade de Tarcísio Gomes de Freitas não vir a ser o candidato à reeleição, a pesquisa faz aqui um cenário com o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito da cidade de São Paulo. E a situação dele também é muito confortável, né, em relação aos eventuais adversários. Você acha que a tendência seria afunilar para o prefeito de São Paulo na eventual candidatura de Tarcísio a presidente? Olha, Cláudio, pela pesquisa eu não tenho dúvida que o nome mais viável do lado do Tarcísio é o do prefeito Ricardo Nunes. Hoje a pesquisa é clara, ele tem
quase 4 vezes e meio a mais do que o Kassab, 5 vezes a mais do que o vice-governador, né? Então, quer dizer, a chance do Ricardo Nunes, eleitoralmente, seria o caminho mais fácil para o Tarcísio fazer o sucessor, né? Ô Murilo, Murilo, só um pouquinho, Pedro, posso? Rapidinho. Claro. Só para não perder o timing, exatamente disso que o Murilo está falando, que foi referente à minha primeira questão, continuação da pergunta da Thaís e do Cláudio também, que é justamente essa pressão que cai em cima do governador Tarcísio. Porque o Tarcísio, segundo pesquisas, inclusive que você já colocou aqui para a gente, Murilo, ele, vamos dizer que ele transita nos dois mundos da direita, aquele que gosta do bolsonarismo e aquele que não gosta do bolsonarismo. Isso, de fato, se repete nessa? Com certeza, eu não tenho dúvida que o governador Tarcísio, politicamente, ele é muito forte para suceder para ser o candidato do campo bolsonarista, porque ele tem uma vantagem, vamos ser bem sinceros, em relação à família do presidente. Ele uniria mais partidos políticos, ao nosso ver, em torno dele, do que a família do presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, essa é uma vantagem que ele tem, certo? Agora, o que vai acontecer para frente, Sônia? Aquilo que eu falei inicialmente aqui, eu acho que quem fala está chutando, porque ninguém sabe o que vai acontecer, nem o próprio presidente, nem o próprio ex-presidente. Conclave, né? Quem entra papa sai cardeal, né, Exatamente, Murilo? bem lembrado, bem lembrado. Ô Murilo, para a gente encerrar o nosso papo aqui, essa eleição mais fácil que a gente vai ter para o campo aí da direita nos últimos anos no governo de São Paulo aqui? No governo de São Paulo, mostra-se uma eleição muito encaminhada, né? Muito encaminhada. Sem adversários? Sem adversários. Porque se a gente for por que ver... isso acontece, Murilo? Vamos lá. Primeiro, o atual grupo político do governador Tarcísio, vamos pensar, ele tem a maioria das prefeituras de São Paulo, ele tem a prefeitura de São Paulo a favor, ele tem um governo bem avaliado, certo? Está tudo a favor. E principalmente porque não existe um candidato natural da oposição. Mas isso também aconteceu com o Alckmin durante muitos anos em São Paulo, não é? Exatamente. Era a mesma conjunção de fatores, né? Exatamente. Não tinha um nome forte, não tinha... Quer dizer, então é muito difícil para a oposição, porque não tem um nome forte e também não existe nesse momento, parece que o interesse da oposição em criar um nome forte. Não se decide nada, vamos deixar para frente. Aí você vê que hoje, você tirando o Geraldo Alckmin, você tem uma Érica que pode ser candidata, que está praticamente empatada tecnicamente com o ex-governador Márcio França. Para você ver como a situação... Tem um vazio, né? Tem um vazio. Tem um vazio. Esse é o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, que sempre traz levantamentos em primeira mão para serem apresentados aqui no Jornal Gente. Murilo, até a próxima. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns ao Grupo Bandeirantes. Obrigada. Já aqui no Jornal Gente, a Sônia Blota, direto da Praça São Pedro.